Quem foi Cristóvão Colombo, ou Colón? Seria Cristóvão Colón irmão de Dom Manuel I, rei de Portugal? 27 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo, ou Colón, descobre a ilha de Cuba, nome dado a esta ilha em homenagem à sua terra natal, Cuba no Alentejo. Teorias sobre a origem de Cristóvão Colombo. A origem de Cristóvão Colombo é considerada por alguns estudiosos como enigmática. O seu próprio filho, Fernando Colombo, batizado Hernando Colón em Espanha, na sua História del Almirante Dom Cristóbal Colón, obscureceu a pátria e a origem de Colombo, afirmando que o seu genitor não queria que fossem conhecidas tais informações. Por este motivo foram surgindo múltiplas teorias sobre o lugar de nascimento de Colombo. Destas, destacam-se a hipótese portuguesa, a catalã e a galega. Seria Cristóvão Colón, ou Colombo, irmão de Dom Manuel I, rei de Portugal. Mascarenhas Barreto, estudioso do grande almirante Cristóvão Colón, defendia a tese que este seria filho legítimo do infante Dom Fernando, primeiro duque de Beja e pai de Dom Manuel I, e de uma filha de João Gonçalves Zarco, de nome Isabel Zarco ou Isabel de Melo. Descobrira até o seu verdadeiro nome decifrando a sigla misteriosa que Cristóvão Colón usava como sendo Salvador Fernandes Zarco. Assim sendo e aceitando como válida esta teoria, Cristóvão Colón, ou melhor, Salvador Fernandes Zarco, seria meio-irmão do rei Dom Manuel I. Colos no Baixo Alentejo. A povoação de Colos, no Baixo Alentejo, foi sempre, por tradição da população local, considerada como a terra de Cristóvão Colombo. Sendo Colos a terra de Cristóvão Colón, ou Cristóvão de Colos, haveria melhor razão para o rei Dom Manuel I lhe ter conferido o primeiro foral. Colos era a terra de seu irmão e Dom Manuel queria demonstrar o seu afeto fraternal. Considero esta minha teoria mais plausível do que a apresentada pelo professor José Hermano Saraiva. A teoria defendida por Patrocínio Ribeiro sobre Cristóvão Colón. A ideia de que Cristóvão Colombo teria nascido em Portugal surgiu em 1915, pois quase todos os autores anteriores que de algum modo expressaram a sua naturalidade, incluindo os cronistas seus contemporâneos, afirmavam ser italiano ou genovês, embora o Aldesmuller tenha adicionado no seu segundo mapa que Colombo era um capitão português. As regras do tempo mostram-nos que um plebeu nunca se casava com uma nobre, pelo que a origem de Colombo é assaz duvidosa. Patrocínio Ribeiro. Em 1915, numa conferência apresentada à Academia das Ciências de Portugal, Patrocínio Ribeiro defendeu a hipótese de ser natural de Portugal. A origem desta hipótese foi uma reação à aprovação feita em 1914 por Dom Henrique de Arribas e Turul na Sociedade de Geografia de Lisboa, onde o conferencista afirmara que Colombo era galego, baseando-se para o efeito em documentos pertencamente encontrados em Pontevedra por Celso Garcia de la Riega, documentação essa que, em 1917, Eladio Oviedo Erce demonstrou ser falsa. Em 1927 o artigo de Patrocínio Ribeiro é reeditado postumamente, sob forma de monografia, com acrescentos e alterações, nele-se concluindo que Colombo era natural de Colos no Alentejo e que o seu verdadeiro nome era Cristóvão de Colos. Na sua comunicação em 1914, Arribas e Turul apresentaram um rol de topónimos dados por Colombo às terras que descobriu no Novo Mundo e fá-los corresponder a topónimos galegos, pretendendo com isso demonstrar que Colombo teria dado às terras que descobriu os nomes da sua própria terra, afirmando mesmo que não deu nenhum topónimo português ou italiano às suas descobertas, embora reconheça que não se pode fazer história com base em homonímias. Para demonstrar a fragilidade da argumentação de Arribas, Patrocínio Ribeiro repete o mesmo exercício, desta vez com topónimos dados às terras a que os portugueses chegaram no Atlântico anteriores às viagens de Colombo e depois faz o mesmo exercício com terras do Alentejo, concluindo que os nomes atribuídos pelo almirante são alentejanos, e que pela lógica toponímica, essa seria a terra do navegador. Ex-San Salvador, Cuba, Isabel, Belém, Terra Ruiva, semelhante a Vila Ruiva Cuba no Alentejo, etc. A teoria ou, com mais propriedade, as teorias da naturalidade portuguesa de Cristóvão Colombo baseiam-se na existência de claros portuguesismos em seus escritos, na interpretação do anagrama da assinatura de Colombo, nos topónimos dados pelo navegador às terras que descobriu, num documento da Corte de Castela em que lhe chamam português, e nas palavras do próprio que escreveu à Corte de Castela onde chama Portugal, mi tierra. O filólogo Ramón Menéndez Pidal confirmou estes portuguesismos, por oposição àqueles que afirmaram serem galeguismos ou catalanismos. Segundo o historiador António Romeu de Armas, isto se deveria não ao facto de ser nascido em Portugal, mas sim devido aos vários anos que permaneceu nesse país. Vários autores, como Manuel Silva Rosa, argumentam que Colombo usava o português como língua materna e que 8 anos de residência em Portugal seriam insuficientes para lhe dar a língua portuguesa como língua materna. Existia, além disso, conjecturas indicando uma possível origem sefardi, de acordo com a tese do historiador Salvador de Madariaga. Para Madariaga, Colombo seria genovês, mas seus ascendentes seriam judeus catalães fugindo da perseguição do final do século XIV. Colombo seria um judeu convertido, razão que explicaria, segundo Madariaga, seu empenho em ocultar suas origens, mas que hoje esta teoria está desacreditada por se ter mostrado que os próprios monarcas de Castela ajudaram a ocultar as origens. 4 de março de 1493, no regresso da América,
Cristóvão Colomb dirigiu-se primeiro a Portugal, para falar com Dom João II. Porquê? Cristóvão Colomb, vulgo Colombo, aportou em Cascais no seu regresso da América. Os relatos históricos revelam frequentemente que Colombo aportou no Restelo quando regressou da sua primeira viagem da América. Ancorou em Cascais, junto à Torre de Santo António mandada construir em 1488, por Dom João II. Antes de aportar a Lisboa, Colombo esteve durante algum tempo na vila de Cascais, onde falou com a população local, nomeadamente sobre a tempestade que enfrentara. Colombo escreve no diário de bordo: Luz del Pueblo diz que estiveram toda aquela manana aziente poderias por elos, e dispus que estuve dentro, venia la gente a ver-los, por maravilha de como haviam escapado. Hernando Colomb afirma que o pai, Cristóvão Colomb, fora informado, em Cascais, que lhe havia legado no tecido os muchos navios que a N. Flandres y outros mares haviam naufragado durante aqueles dias. Porque terá, Cristóvão Colomb, aportado primeiro em Cascais, Lisboa antes de se dirigir a Sevilha para falar com os reis católicos. Estranho, no mínimo. A 3 de março uma forte tempestade destruiu todas as velas da caravela Ninha e no dia 4 de março conseguiu, com grandes dificuldades, entrar na Baía de Cascais com toda a população da vila a rezar por eles. Só depois de algumas reparações a caravela seguiu para o Restelo. A primeira viagem de Cristóvão Colomb à América. A 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colomb, como capitão da armada e da nau onde seguia, chegava à América. A armada de Cristóvão Colomb partira de Palos de la Frontera, Espanha, em direção à Índia, numa frota formada pela nau Santa Maria, a caravela redonda Pinta, capitaneada por Martín Alonso Pinzón, e a caravela latina Ninha, com Vicente Yanes Pinzón como capitão. Os irmãos Yanes ou Janes, Pinzón, Martín Alonso Pinzón e Vicente Yanes Pinzón, eram antepassados da minha família Janes, da Andaluzia. A tripulação era composta por um total de 90 homens, segundo Bartolomeu de las Casas e Fernando Colombo, ou 120 já segundo Gonçalo Fernandes de Oviedo. Devido a uma avaria, a caravela Pinta é forçada a regressar e atracar em Las Palmas a 6 de agosto, para reparações. A morte de Cristóvão Colomb. No dia 20 de maio de 1506, morre em Valladolid o navegador Cristóvão Colombo. Com apenas 55 anos, partiria cercado de riquezas, mas, por sua vez, quase cego, convencido sempre de ter alcançado a Ásia e sem ter compreendido o verdadeiro alcance das suas viagens. A rainha Isabel Católica, que apoiou Colombo desde o começo da sua aventura, morre no final de novembro de 1504, menos de um mês após o regresso do Almirante do Mar Oceano. Colombo ficou bastante afetado pelo falecimento da soberana. O rei Fernando, então em guerra, desinteressou-se do aventureiro. Ficou amargurado e frustrado pela perda de parte dos seus privilégios. Doente e debilitado, parte para Sevilha, onde morou numa casa alugada da paróquia de Santa Maria. Ali viveu só, esquecido pelos contemporâneos, abandonado pela maioria dos companheiros de aventura que enriqueceram graças a ele. Os direitos que alcançou com as suas descobertas foram enormes. Em Santo Domingo, o seu homem de confiança, Carvajal, vigia as suas posses e guarda as receitas. Durante, pelo menos, 2 gerações, os herdeiros de Colombo viveriam na opulência. Um dos seus filhos, Diego, entra na corte com 24 anos. Ex-pajem, depois guarda da rainha e, por fim, guarda do rei, torna-se um hábil cortesão representando o seu falecido pai na corte. Em 1508, casa-se com Maria de Toledo e Rojas, filha de Fernando de Toledo, sobrinho do Duque de Alba, um dos grandes de Espanha. Em maio de 1505, Colombo viaja 500 km, de Sevilha a Segóvia, numa mula, para uma audiência com o rei obtida pelo filho. Não consegue do rei o cumprimento das promessas que lhe haviam sido feitas. Conserva apenas o título honorífico de Almirante do Mar Oceano. No final de abril de 1506, a saúde de Colombo agrava-se. A gota e a artrite fazem-no sofrer. Ele é então levado de Segóvia a Valladolid. À sua cabeceira estavam somente os 2 filhos, Diego e Fernando, e os seus irmãos Bartolomeu e Diego, bem como monges franciscanos dos conventos vizinhos. Morre no dia da Ascensão, murmurando: "Na tua mão, Senhor, coloco a minha alma." O velório é celebrado na Catedral de Valladolid. Em seguida, é enterrado pelos franciscanos no convento da Observância. Ninguém da corte assiste à cerimónia. O historiógrafo oficial da coroa, Pierre de Enguerra, nem sequer menciona a morte de Colombo, que tampouco é registada oficialmente. Em 1513, os seus restos são transferidos do convento dos franciscanos de Valladolid para Sevilha, graças à sua nora, Maria de Toledo, sobrinha do rei. No final de uma cerimónia na Catedral de Sevilha, os restos mortais do almirante são depositados na cartucha de Santa Maria de las Cuevas, na margem direita do rio Guadalquivir. Em 1536, o corpo de Colombo atravessa o Oceano Atlântico e acaba em Santo Domingo. A sua última vontade era de repousar nesta ilha.
o caixão é depositado na catedral local, recém-construída. Começa-se a reconhecer o mérito de Colombo de ter proporcionado à Espanha todo um continente, permitindo a esse país tornar-se o mais poderoso do mundo durante um breve período histórico. Não dizia o imperador Carlos V que o sol não se punha jamais no seu império. Contudo, em seguida, o almirante cai no esquecimento a ponto de ninguém saber ao certo onde estava sepultado. Em 1899, após a Guerra Hispano-Americana, que disputava Cuba, os presumíveis restos de Colombo que, a priori, estavam enterrados em algum lugar do Caribe, são levados para Sevilha. Em 1902, um monumento é dedicado a Colombo na Catedral de Sevilha onde, atrás do coro, já repousava o seu filho, Fernando. No entanto, se havia certeza da autenticidade dos espólios de Fernando, o mesmo não ocorria com os de seu pai, conservados numa pequena urna. A missão de Cristóvão Colombo. A 3 de agosto de 1492, a armada de Cristóvão Colombo parte de Palos de la Frontera em direção à Índia, mas chegará à América. A armada de Cristóvão Colombo parte de Palos de la Frontera em direção à Índia, com os irmãos Yanes ou Janes, Pinzón, Martín Alonso Pinzón e Vicente Yanes Pinzón, antepassados da minha família Janes, da Andaluzia. A teoria mais comum sobre Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo terá nascido em 1451, em Génova, cidade da costa italiana. Pirata no Mediterrâneo, desde cedo se dedicou à vida do mar e, em 1476, terá mesmo naufragado ao largo da costa portuguesa. Em 1478 Colombo casou com uma dama da nobreza portuguesa, Dona Filipa Muniz, filha do navegador Bartolomeu Prestrelo, primeiro donatário da ilha de Porto Santo e de Dona Isabel Muniz, era neta paterna de Filipe Palastrelli e de Dona Catarina Vicente e neta materna de Gilás Muniz e de Dona Leonor Rodrigues. Instalando-se na ilha do Porto Santo, daí teria a oportunidade de viajar para sul até à capitania de São Jorge da Mina, na costa africana. Entretanto, ia refinando o seu plano de alcançar a Ásia navegando para o Ocidente. Propôs a Dom João II essa empresa em 1484, mas o soberano português rejeitou patrociná-la. Colombo resolveu então tentar a sua sorte em Espanha, junto de Fernando e Isabel. Foi com dificuldade que conseguiu os seus intentos. As negociações entre Cristóvão Colombo e a coroa foram feitas por meio do funcionário da coroa de Aragão, Juan de Coloma, e Frei Juan Pérez, representando Colombo. O resultado das negociações foi o Capitulations de Santa Fé, de 17 de abril de 1492. Fernando e Isabel prometeram corresponder, em caso de sucesso, às ambições de Colombo, fazê-lo almirante do Mar Oceano e vice-rei das Índias, isto é, das Américas ou Índias Ocidentais, e dar-lhe 10% do valor do comércio efetuado nos novos domínios. Assim, Colombo partiu, nesse mesmo ano, com uma pequena frota de 3 navios. Na noite de 3 de agosto, Colombo partiu de Palos de la Frontera, com 3 navios, uma nau maior, Santa Maria, apelidada Galega, e 2 caravelas menores, Pinta e Santa Clara, apelidada de Ninha em homenagem ao seu proprietário Juan Ninho de Muguer. Eram propriedade de Juan de la Cosa e dos irmãos Pinzón, Martín Alonso e Vicente Yanes, mas os monarcas forçaram os habitantes de Palos a contribuir para a expedição. Colombo navegou inicialmente para as Ilhas Canárias, que eram propriedade da Castela, onde reabasteceu as provisões e fez reparações. Em 6 de setembro, partiu de San Sebastián de La Gomera para o que acabou por ser uma viagem de 5 semanas através do oceano. A terra foi avistada às 2 horas da manhã de 12 de outubro de 1492, por um marinheiro chamado Rodrigo de Triana, também conhecido como Juan Rodríguez Bermejo, a bordo de Pinta. Colombo designou a ilha, agora Bahamas, San Salvador, enquanto os nativos a chamavam Guanaani. Aportou depois a outras ilhas, como Cuba e o Haiti. Em janeiro de 1493, deixando no Novo Mundo 38 dos seus homens, que pouco tempo depois seriam vítimas dos indígenas, regressou à Europa, sendo recebido em glória na corte dos reis católicos. Em setembro de 1493 encetou Colombo uma segunda viagem rumo aos novos territórios, descobrindo então as ilhas de Porto Rico e Jamaica. De regresso ao velho continente, partiria noutra expedição em 1498. Entretanto, a sua posição era contestada na corte, não sendo vista com bons olhos a excessiva autonomia da sua ação nas Américas. De facto, a administração de Colombo falhara rotundamente, pois nunca conseguira impor uma ordem estável nas possessões do Novo Mundo, em que os tumultos violentos se sucediam. Além disso, ele usava com frequência de uma incompreensível severidade para com os colonos. Deste modo, foi afastado por um enviado dos monarcas, preso e embarcado para a Espanha em 1500. Faria uma quarta viagem além Atlântico 2 anos depois, mas, desprovido de títulos e de honras, morreria em Valladolid em 1506. Até ao fim dos seus dias, Colombo permaneceu convicto de que atingira a Ásia, pensando que Cuba, o território mais extenso que descobrira até então, era o continente asiático. O seu lugar na história, porém, é ainda maior do que esse, pois associa-se à descoberta da América pela Europa moderna.